Olá, meu nome é Laurence. Vou fazer a apresentação aqui da atividade avaliativa 2 de desenvolvimento web. Então, a primeira parte tinha sido feito a parte do front-end, ali de um sistema de chamados, né, ali na parte do suporte. Então, foi feito HTML, CSS e JavaScript, mostrando mais a parte da interface do usuário, né? Então, a segunda atividade, ela propôs ali a questão da execução do CRUD, que seria as 4 etapas essenciais, onde o C seria a questão da criação, né, a criação dos dados, do formulário, a criação de informações, né, em si. O read seria a questão da leitura. Então, depois que é feito, por exemplo, um cadastro, você pode fazer a leitura dos dados. Depois vem o U, que seria a questão do update. Então, quando tiver alguma alteração, alguma atualização, então é possível também verificar. E o D seria a questão do delete. Então, excluir, né, alguma informação. E aqui eu vou apresentar, no caso, um pouco tecnicamente ali a questão do CRUD. Então, na primeira parte eu tinha compartilhado essa estrutura da landing page, que basicamente é um sistema chamado para empresas, ali chamado Ticket Flow. Como é que funcionava, né, o fluxo do chamado, enfim. Então, essa parte eu vou mostrar ali a parte simular, né, o CRUD. Então, eu gostaria de falar antes que o projeto ali, ele foi desenvolvido nessa parte do CRUD no Python, utilizando o framework Flask. Por conta da sintaxe também ser mais prática e o framework Flask ser simples também para esse tipo de projeto. E o banco de dados, ele foi ali no MySQL, né? Foi criado no MySQL. Também é um sistema de gerenciamento do banco de dados que é muito utilizado e é útil, né, para esses casos também. Bom, eu vou mostrar aqui a simulação e mostrando também os códigos ali da parte da conexão do banco de dados, enfim. Então, clicando aqui em solicitar a demonstração, o cliente já vai poder verificar a parte dos chamados, né, para ele fazer a criação, fazer a edição, a exclusão, enfim. Então, a primeira parte seria a parte de fazer o cadastro. Então, aqui eu vou colocar algum tipo de chamado, algum título, né? Então, sistema com problema. Título genérico, mas só para exemplificar. Bom, o cliente seria o Gabriel. E aqui eu coloquei as 3 opções, deixar em aberto, em andamento ou resolvido, né? Justamente para ter essa gestão, né, dos chamados. Conforme for aumentando os chamados, vai ter alguns que já vão estar em um outro status. Então, isso é muito importante nesse fluxo, né? Então, deixando aberto aqui, o cliente faz o cadastro. Então, aqui já aparece, né, o ID, que é uma numeração daquele chamado em específico. O título, sistema com problema, cliente Gabriel, o status está em aberto. E as ações aqui, editar ou excluir, né, que seria a parte do CRUD também. Então, se for lá no banco de dados, que eu vou utilizar a plataforma de Beaver. Aqui na plataforma de Beaver, eu fiz a criação do banco de dados ali, chamando a base de dados ali de Ticket Flow, né, aqui em cima. E eu criei uma tabela chamada chamados, né? Então, criei o ID, conforme mostrou lá no site, né? O ID, que seria uma chave primária, ou seja, é um identificador único, não pode ter nenhum outro número igual a esse é o único para esse chamado específico. Aqui o título, né, no formato texto ali com o máximo de 100 caracteres, o nome do cliente e o status. Então, se a gente for verificar aqui, eu fiz alguns testes antes, né, que eu teria algumas tabelas que eu vou apresentar depois, explicar melhor essa tabela ativa. Então, se for fazer aqui um select
select from chamados. Vou fazer só os chamados mesmo e fazer a execução. Aqui a gente consegue verificar, né, que o ID 15 lá no cadastro que foi feito, sistema com problema, Gabriel, aberto, editar, excluir, ele está aqui no banco de dados também, né? Aqui foi feito 2 outros testes que tinha feito, que mantive no caso. Essa tabela aqui, essa coluna aqui de ativos seria referente a uma implementação ali no banco de dados ali no soft delete. Então, ao invés de excluir essas informações, né, eu coloquei ali um valor booleano. Então, por exemplo, aqui o 15, sistema com problema, Gabriel aberto, ele está 1, ou seja, é um chamado que ele não está excluído, ele está ativo ainda. Agora, nos demais, eles estão com 0 justamente por não estarem mais ativos, né? Mas ele mantém na base de dados. Eu acredito que isso seja muito importante justamente para fazer um controle também, não de repente perder alguma informação importante, né, ali no sistema. Então, se for verificar lá no sistema, em ver histórico, eles estão aqui, né, o 14 e o 2 estão excluídos, mantendo lá na base de dados. Então, aqui agora eu vou fazer a parte da edição. Clicando em editar aqui, sistema com problema, ao invés de Gabriel, vou colocar Alisson. Então, aberto, eu vou colocar em andamento. Então, clicando em salvar, aqui ele já faz a alteração, né? Que seria a parte do update ali no CRUD. O read seria a parte da leitura, né? Conforme tinha comentado anteriormente. E aqui seria a parte do update. Então, se formos atualizar lá no banco de dados, executando novamente, aqui ele vai alterar também o nome do cliente, né? No caso o Alisson, e aqui de aberto ficou para andamento. Então, aqui seria a parte do CRUD, que ele estava funcionando, né? Fazendo a integração correta. E também tem a parte do delete, que seria a parte de excluir essa informação. Então, clicando em excluir aqui, clico em excluir. Agora, lá no dbeaver, eu posso executar novamente, que aqui no ativo ele vai estar zerado. Então, justamente aquela questão de priorizar, né? Ter uma forma de você guardar essas informações, por mais que estejam excluídas diretamente no sistema. E se formos verificar lá no histórico, aqui vai estar também o chamado excluído, no caso, né? Então, resumidamente, essa seria o CRUD, né? Então, aqui eu implementei também, segui bem, respeitando a organização ali do visual. Então, utilizando ali o CSS também, o HTML, utilizando as mesmas cores, né? Então, aqui no VS Code, eu vou apresentar também a estrutura ali da conexão com o banco de dados, a questão do framework Flask, né? Então, eu criei um arquivo chamado app.py. Aqui fiz a importação para utilizar o Flask, né? E alguns recursos do próprio Flask. E a conexão no MySQL. Então, aqui eu fiz a conexão, coloquei o host, o localhost, que é por padrão, né? O usuário, o root, a senha eu não coloquei nenhuma, e o nome da base de dados aqui seria o Ticketflow. E aqui seria a estrutura, a conexão com as outras páginas ali, né, da parte do HTML, como o index, aqui a questão do CRUD em si, para fazer a leitura, para fazer as alterações. Então aqui seria justamente conversando sempre, né, o sistema conversando com essa parte ali do banco de dados e principalmente o Flask, que é muito importante o framework, porque ele que faz essa interligação, né, essa intermediação no caso, entre coletar alguma informação e jogar para outra parte. Então aqui foi feita essa estrutura, né? Então se formos ver lá no dbeaver, aqui a gente pode ver a estrutura também. Eu vou colocar aqui que mostre a base de dados. Então editando a conexão, que a gente consegue verificar
a conexão dela, né? O servidor localhost, aqui a porta 3306 e aqui o nome da base de dados eu coloquei justamente por ter outras tabelas também, né? A base de dados também de outras informações. Então aqui o usuário, root, e aqui a senha, né? Que não coloquei nenhuma justamente por ser um projeto, né, fictício. Então, mas a aplicação ela está funcionando corretamente nesse caso e aqui bem certo, né? Então, muito importante, né, ter essa parte do CRUD porque, como tinha comentado no primeiro vídeo, basicamente é a base de todo o sistema, né? Na grande maioria dos sistemas hoje tem essa aplicação no CRUD, então é muito importante ter o funcionamento correto, né, do sistema certinho. E seria isso. Eu agradeço quem assistiu até o final e obrigado.